Boa noite, amados irmãos e irmãs. Mais um momento com Deus, momento da palavra. Gratidão por mais este dia, este sábado maravilhoso. Que o Senhor possa adentrar a minha e a tua casa nesta noite, nos visitar e nos dar uma noite maravilhosa. Momentos com Deus é um momento de oração, momento da palavra do nosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta noite eu vou ministrar sobre o pecado. Pecado, iniquidade, transgressão. Vou falar sobre o pecado. Todos nós temos pecados, mas quando se arrependemos dos nossos pecados, a palavra diz que o Senhor recebe o nosso pedido de perdão quando renunciamos ao pecado, à iniquidade, à transgressão, a todas aquelas coisas que não provêm do nosso Senhor. Mas eu já estou no pecado, eu não tenho salvação. O inimigo coloca palavras contrárias em nossa mente para que nós pensamos que a gente não tem mais salvação. Mas todos aqui que têm pecado, se renunciarem às suas vontades, se caminharem com Jesus e aceitarem Jesus e começarem a caminhar com Ele e renunciar às suas vontades, a fugir do pecado, porque conheceis a verdade vos libertará, o Senhor recebe o seu perdão. Só não podemos continuar errando e sempre estar orando e vigiando para que nós não cometêssemos outros pecados, porque todos são pecadores. Quem é aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra? Todos têm. Ninguém é perfeito, mas temos que caminhar com Jesus, porque o nosso Jesus, Ele cura, transforma e liberta. A minha vida toda eu pequei porque não conhecia este outro lado da vida. Quem ainda não conhece, tem a oportunidade de renunciar às suas vontades e buscar o conhecimento na palavra do nosso Senhor. O Senhor, Ele é amor. O Senhor abraça os seus filhos e filhas nesta noite. Ele recebe aquele que se arrepende de coração em verdade. E aquele que começa a caminhar com Jesus, tudo aquilo que foi feito, se colocarmos na presença do nosso Senhor de coração e verdadeiramente se arrepender, o Senhor, Ele recebe o nosso pedido de perdão. Mas nós temos que começar a caminhar com Ele. Eu vou entregar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, aonde diz, Êxodo, capítulo 32, do versículo 30. Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes, grande pecado agora, porém subirei ao Senhor, porventura farei a propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado e não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora conduz este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Então Moisés, ele subiu para interceder pelo povo, para que não riscasse o nome daquele povo do livro da vida. Mas no dia do julgamento, ele iria requerer todos aqueles que adoraram outros deuses, que criaram deuses que não eram o nosso Senhor. Não podemos adorar outros deuses, não podemos pecar, temos que nos arrepender, temos que entender que só existe um Deus no céu e na terra, que é o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Criador, amados. Mas se arrependermos em vida dos nossos pecados e aceitamos Jesus e começamos a caminhar com Ele, no dia do julgamento final, o Senhor vai olhar o coração de cada um, para ver se o coração é verdadeiro, para ver se realmente a pessoa se arrependeu de coração em verdade, não somente da boca para fora, não somente de capa, de engano. Conheceis a verdade vos libertará. Mas nós temos que buscar enquanto ainda há tempo de se arrepender, porque vai chegar um momento que não teremos mais esse tempo. O tempo está se findando, amados irmãos. Temos que renunciar ao pecado, às nossas vontades e começar a caminhar com Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor mandou que ele fosse e que caminhasse com aquele povo, mas que no dia do julgamento ele ia verificar todos aqueles que contra ele adoraram outros deuses. Temos que vigiar, devemos adorar somente a Deus, não devemos pecar contra a palavra do nosso Senhor.
seguir os 10 mandamentos que o Senhor deixou: não pecar, não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não matar, honrar pai e mãe. Temos que vigiar. O Senhor, Ele recebe aquele que se arrepende de coração aberto. Amados irmãos, a transformação, a escolha é nossa. Ou caminhamos com Jesus, ou caminhamos com o mundo, com o pecado, com a iniquidade, com a pornografia. O pecado adentra a nossa casa se nós permitir. Se nós renunciar ao pecado e caminhar com Jesus, e caminhar diante da palavra que Ele deixou, de coração aberto e verdadeiramente sendo com o nosso Senhor, temos que ser verdadeiros. Não podemos ser capa. Não podemos querer caminhar com algo que aquilo que a gente não vive. Mostramos uma coisa para as pessoas, para o nosso Senhor, e vivemos outras. Não podemos, temos que ser verdadeiro com Ele, porque Ele conhece todos os nossos passos. Ele sabe o que nós estamos pensando, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe quando a gente vai errar, Ele sabe de todas as coisas. Nada fica oculto diante do nosso Senhor. Não adianta querer viver uma maravilha que não se vive. Temos que ser verdadeiro. O Senhor nos visita esta noite e Ele recebe o pedido de perdão daquele que abriu o coração verdadeiramente e começar a caminhar com Jesus. Mas não podemos mais deixar para fazer as coisas diante da palavra do nosso Senhor. Fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. O Senhor está neste lugar. O Senhor está na minha casa e na tua casa. Mas nós temos que renunciar ao pecado e não aceitar que o pecado adentre o nosso lar. A mesa é sagrada, a palavra do Senhor é sagrada, a nossa vida é consagrada ao Senhor. O Senhor caminha conosco, Ele bota anjos em nosso derredor para nos guardar quando estamos com Ele, e nenhum mal vai nos atingir. Mas nós temos que renunciar às nossas vontades e ser verdadeiros com o nosso Senhor. Assim como muitas das vezes somos verdadeiros no nosso trabalho, somos verdadeiros com a nossa esposa, com o nosso esposo. Nós honramos todo mundo, mas quando é para honrar com Deus, deixamos o Senhor de lado e ficamos fazendo as nossas vontades. Temos que ter reverência ao nosso Senhor. Ele vem com a cura, com a transformação, com a libertação, mas muitas das vezes deixamos o Senhor de lado e honramos com as outras coisas e não honramos com o nosso Senhor. Temos que vigiar com a nossa casa, com os nossos atos e atitudes, com a nossa família, com o nosso Senhor, colocar o nosso Senhor primeiro sobre todas as coisas, e as demais coisas Ele fará. O Senhor está falando nesta noite que existe um tempo de renúncia e posicionamento. Tem muito irmão e irmã que não está se posicionando, está deixando de fazer hoje para fazer amanhã, mas amanhã pode ser tarde, porque o tempo está findando. Amém, amados? Eu vou orar para que o Senhor guarde a nossa noite, a nossa família, a nossa casa, para que Ele venha adentrar a palavra na tábua do seu coração. Não deixe de caminhar com Jesus, porque se não caminhar com Jesus, está caminhando com o pecado, com o inimigo, e o inimigo vem para matar e destruir a sua família, a sua casa. Está repreendido em nome de Jesus, porque o inimigo não controla a nossa mente. Ninguém aqui é derrotado. Todos que se arrependerem em verdade, o Senhor recebe. Entreguem os seus pecados no altar, diante do seu obreiro, diante da sua igreja. Procurem o seu pastor. Se consertem. Procurem caminhar com Jesus. Conserte o que está errado. Porque se ficou algo para trás, o Senhor vai fazer o caminho de volta. Não temos como fugir de um pedido de perdão. Não temos como esconder um pecado que já foi feito, mas sim pedir perdão para o nosso Senhor. Se ajoelhar diante dEle, clamar diante dEle, entregar os nossos pecados, as nossas iniquidades, começar a caminhar com Jesus, porque eis que o Senhor faz tudo novo, mas quando abrimos o nosso coração, porque o Senhor Ele não entra se você não abrir o coração. O inimigo Ele já entra, já mata, já destrói. Colocamos tudo a perder quando caminhamos na presença do inimigo e deixamos o Senhor de lado. E é isso que tem acontecido em muitas casas. As portas estão se abrindo para o pecado e se fechando para o nosso Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. Todos aqui têm o direito de se consertar. Todos aqui têm o direito e uma oportunidade de aceitar Jesus e caminhar com Jesus. Mas tem que renunciar às suas vontades, renunciar aos seus pecados, abrir a porta para Jesus, para que Ele possa fazer a obra na sua casa. Parem de fugir da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Parem de se justificar. Tomem atitudes e se posicionem. Consertem a sua casa, consertem o seu lar, o seu trabalho, a sua família, os seus filhos.
Comecem a repreender todo o mal, comecem a orar em família, em consagrar a sua casa para o Senhor. Parem de dar brecha para o inimigo trabalhar, porque ele é um derrotado, e o nosso Jesus é vida, vida em abundância. Aquele que se posiciona na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus terá vitória, mas aquele que caminhar com o inimigo terá morte e não terá salvação, porque aqui neste lugar só estamos de passagem, amados irmãos. Chega de dar legalidade para as setas malignas. Comecem a orar, comecem a buscar pelo nosso Senhor, entregar a vida para Jesus, e as demais coisas Ele fará. Amém, amados? Vamos orar para que o Senhor guarde o nosso sábado, o nosso final de semana, e as demais coisas Ele fará. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço por esta palavra, te agradeço por esta ministração, Pai. Que o Senhor adentre os lares nesta noite, que o Senhor visite as famílias, Pai. Que todo pecado, que toda iniquidade, que todas as portas abertas, todas as brechas que o inimigo colocou se fechem nesta noite. Que o Senhor possa adentrar os lares, Pai, com a cura, com a transformação, libertação, com renúncia, Pai, com posicionamento, Senhor. Te agradeço por esta palavra, te agradeço por este sábado, te agradeço porque até aqui o Senhor nos levantou e nos deu vitória, Pai. Caminhamos contigo, Senhor. Não somos perfeitos, mas o Senhor nos capacita, o Senhor abre o nosso entendimento, o Senhor nos leva em lugares para consertar coisas que estão erradas, Pai. O Senhor leva essa palavra esta noite, Pai, que adentre o coração dos teus filhos e filhas nesta noite, Senhor. Te agradecemos pela esta palavra, por este momento contigo, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado é o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, não nos deixes cair no pecado, mas nos livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E todos dizem amém. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, na presença do nosso Senhor é só alegria. Aí a tristeza cai por terra. O Senhor adentra a minha e a tua casa nesta noite. Que Ele venha trazer paz de espírito, alegria, que toda tristeza bata em retirada, e que vocês entendam que o nosso alicerce é o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, é Ele que nos dá força. Não temos como fugir da presença do Senhor. Ele está em todo lugar. Ele vem, Ele nos avisa, Ele nos aconselha, Ele nos ministra, Ele nos corrige, mas nós temos que fazer a nossa parte, nos posicionar, porque Ele vai nos dar vitória. É o que eu entrego nesta noite em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo momento com Deus. Não deixem de compartilhar as orações, o momento da palavra, o momento da ministração, porque esta palavra vai chegar e vai tirar aquela pessoa que está passando por uma dificuldade do vale da sombra da morte e vai levar a salvação e vai trazer para a luz, porque todo impedimento caiu por terra e o Senhor adentrou a minha e a tua casa nesta noite. Amém, amados? Fiquem com Deus e até o próximo momento com Deus.